Conceitos básicos para refletir sobre o discurso oral. Os conceitos linguagem, língua e discurso refletem atividades da comunicação. A linguagem verbal ou não verbal é utilizada no ambiente corporativo, contudo, a fala se apresenta como o canal mais utilizado, por meio do qual se realiza a maior parte dos feedbacks, razão de ser da comunicação. Assim, é importante distingui-los e compreender esses conceitos que fundamentam a oralidade em suas várias realizações, mesmo no ambiente das organizações, onde a comunicação deve ocorrer de forma eficaz e cumprindo objetivos estratégicos. Linguagem, a capacidade que os seres humanos têm de se comunicarem, o meio de comunicação por meio do qual os indivíduos se comunicam, quer ele seja em linguagem verbal ou não verbal. Língua, a utilização coletiva da linguagem verbal, visto que as línguas variam com os limites geográficos. A língua seria uma instituição social, visando a um bom entendimento coletivo. Por meio da língua, exercemos nossa capacidade de linguagem. Discurso, a individualidade da língua e da linguagem, o modo como cada indivíduo utiliza sua língua e a linguagem para realizar a comunicação. Por isso, o discurso é histórico, ideológico e contextual. O discurso cria um estilo pessoal. Cunha, Celso, Sintra, Lindley, 2008. Ainda há o conceito estilo, que, segundo Rocha Lima, 2005, é a contribuição pessoal do indivíduo, manifestada na seleção, por ele feita, dos recursos que a língua subministra, o que Sêneca já havia definido como o espelho da alma. Nessa lógica, cada pessoa possui um modo de desenvolver seu discurso, de acordo com a época ou lugar em que vive ou viveu, de um repertório pessoal. Assim, o estilo é o modo peculiar com que uma pessoa exprime seus pensamentos ou emoções, fazendo seleções e combinações de palavras para construir suas mensagens. Cada pessoa tem seu estilo próprio, por exemplo, Josi de Alencar tinha seu estilo de escrever, Monet, o seu estilo de pintar, Fernanda Montenegro, a sua forma de representar, cada gestor tem a sua forma de gerenciar, ou seja, cada um possui um jeito de produzir o seu discurso, de forma subjetiva, ideológica, contextual e histórica, seja em que tipo de linguagem for. O repertório, como foi dito, seria composto por aspectos que influenciam o discurso, de forma a criar a enunciação individual e ideológica. São eles: item nível de escolaridade, item grau de letramento, item influências dos grupos primários, família, escola, igreja, clube, amigo, item experiências e vivências pessoais e coletivas, item influências do meio do contexto de convivência, relacionamentos sociais e interpessoais, item engajamento político e ou partidário, etc. A fala é o canal mais usado para a comunicação em geral e especificamente nas organizações. Falar é uma representação em linguagem verbal oral, onde a palavra é usada como signo comunicativo no ambiente corporativo. As pessoas se comunicam o tempo todo por meio de interações orais e também escrevem para perpetuar as ações empresariais do negócio e a própria história da organização. Contudo, outras linguagens podem e devem ser usadas pelas pessoas nas atividades de trabalho. Com a tecnologia, é muito comum, cada vez mais, a interação entre várias linguagens para maior efeito e eficácia na comunicação. Assim, podem-se enumerar alguns recursos e instrumentos, relacionados às linguagens. Verbal. Escritos, instruções e ordens escritas, circulars, cartas pessoais e comerciais, manuais, quadros de avisos, boletins, panfletos, jornais e revistas, relatórios de atividades, atas, pareceres, contratos, formulários, fax, e-mail, entre outros. Orais, conversas, reuniões, audiências, entrevistas. Visual. Pictográficos, pinturas, fotografias, desenhos, diagramas, mapas. Escritos pictográficos, cartazes, filmes mudos com legenda, gráficos. Diplomas e certificados. Simbólicos, luzes, bandeiras, logomarcas. Auditivo. Diretos, conversas, entrevistas, reuniões, conferências. Indiretos, telefone, rádio, alto-falantes. Simbólicos, sairinas, apitos e buzinas, sinos. Audiovisuais. Filmes, demonstrações, vídeos, videofones, televisão etc. 1.2 LNGUA e sociedade. As condições sociais influem no modo de falar dos indivíduos, e determinam certas variações na maneira de empregar uma mesma linguagem. É importante compreender as razões que influenciam as variações existentes na fala espontânea. Isso possibilita separar a forma mais aceita na sociedade, preferida na escola e no âmbito profissional, da forma que foge às normas gramaticais. Há construções linguísticas influenciadas por hábitos que se perpetuam na sociedade, levando em conta não apenas aspectos da linguagem, mas também extralinguísticos. As relações sociais, que reúnem e integram pessoas e grupos, nascem na convivência do cotidiano coletivo, de situações específicas do dia a dia, e configuram inter-relações que aproximam as práticas comunicativas e a formação social da realidade. Também partem da subjetividade individual para surgir na unificação do senso comum. Para relacionar a língua à sociedade, os teóricos especialistas na área afirmam que a estrutura social pode influenciar ou determinar a estrutura da língua ou seu comportamento, o que prova que os valores sociais costumam ter efeito sobre a língua. Labov, 1974.
Por meio do estudo sociolinguístico, é possível justificar os diversos falares de uma comunidade, dando margem para perceber a diversidade de expressões linguísticas que estabelecem diferenças de comunicação, nas várias situações de comunicação. Um dos principais fatores que contribuem para a variação linguística é a condição social e econômica a qual o indivíduo é exposto. É importante ressaltar que as normas gramaticais são invariantes e compartilhadas por todos os membros da comunidade linguística. No entanto, as análises do contexto social em que a língua é utilizada demonstram que muitos elementos da estrutura linguística estão relacionados à variação sistemática que reflete tanto a mudança no tempo quanto os processos sociais situacionais e contextuais. 1.3 Variações linguísticas. Qualquer língua possui variações linguísticas, e elas devem e podem ser entendidas por meio da sua evolução no tempo, variação histórica, e no espaço ou situação contextual, variação regional. No ambiente das organizações, em que os negócios e os serviços envolvem um país continental, merecem estudo essas variáveis que poderão influenciar a comunicação, principalmente, na oralidade. Essas variações linguísticas podem ser compreendidas a partir de 3 diferentes fenômenos. A. As variedades linguísticas diferentes são maiores em sociedades mais complexas pela sua história, quando a língua é usada por diferentes grupos sociais, com diferentes acessos à educação formal. É importante destacar que as diferenças tendem a serem maiores na língua falada que na língua escrita. B. Outro aspecto diz respeito às pessoas de um mesmo grupo social se expressarem com falas diferentes, de acordo com as diferentes situações de uso e marcas culturais, sejam situações formais, informais ou de qualquer outro tipo. C. Ainda, existem falares específicos para grupos específicos, como profissionais de uma mesma área, médicos, policiais, profissionais de informática, engenheiros, por exemplo, jovens, grupos marginalizados e outros. Criam-se verdadeiras línguas que irão caracterizar a comunicação técnica entre os profissionais, ou, ainda, criam-se gírias e jargões, que distinguem um grupo do outro, pelo linguajar. Interessante destacar que a gíria de uma localidade ou grupo não é eficaz comunicativamente em outro. Além disso, as gírias são mutáveis, vencem com o tempo, mesmo as regionais. Além disso, torna-se oportuno destacar a necessidade de uma coerência estilística, seja quando se fala ou se escreve. Não se devem misturar estilos, ou seja, não é possível usar níveis diferentes da língua, em uma situação comunicativa, principalmente, no ambiente das organizações, onde a formalidade no uso da língua impera, onde o falar e escrever com cuidado e correção deve ser lugar comum. Assim, além do português padrão, há outras variedades de usos da língua, com alguns traços mais comuns, como se pode verificar a seguir. Troca de R pelo L em final de sílaba e nos grupos consonantais, planta/planta, bloco/bloco. Alternância de L e I, mulher/mulher, via e o/velho. Tendência a tornar paroxítonas as palavras proparoxítonas, árvore/árvore, figo/fígado. Redução dos ditongos, caixa/caixa, peixe/peixe. Simplificação da concordância, as menina/as meninas. Ausência de concordância verbal, quando o sujeito vem depois do verbo, chegou 2 moças. Uso do pronome pessoal tônico em função de objeto, e não de sujeito nos pegamos ele na hora. Assimilação do duíno, falando, ou do m em m, também. Desnasaliza cal das vogais postônicas, home/homem. Redução do i ou atonos, ovo/ovo, bebi/bebe. Redução do r do infinitivo ou de substantivos em or, ama/amar, amo/amor. Simplificação da conjugação verbal, eu amo, você ama, nós ama, eles ama. Pronúncia do u como se houvesse trema, questão/questão. Com a última reforma ortográfica, o trema não é mais usado, mas as palavras tradicionalmente com o pronunciado se mantêm com a mesma pronúncia, língua, u. 1.4 Falares regionais e seus dicionários. Como as corporações nacionais atuam em muitas regiões do país, é fundamental verificar essas variações e compreendê-las para melhor ação comunicativa entre os entes sociais a travar o feedback. O falar nordestino é tão diferente, que pode nos fornecer um dicionário de termos e expressões do Nordeste do Brasil, anexo I, mas o cuidado está em perceber que ele poderá criar ruídos na comunicação, à medida que nem todas as pessoas dominam esse falar. No caso a seguir, em uma organização nacional, em que um gestor nordestino vai trabalhar no Sudeste, é preciso perceber que o falar regional pode criar dificuldades na compreensão do que é dito. Em pleno turno da manhã, numa indústria alimentícia no Rio de Janeiro, 2 operários se batiam. O responsável pelo turno, um nordestino de Campina Grande, na Paraíba, relatou o acontecido ao seu gestor superior. Teu aporrinhado, teve uma arenga brava entre os 2 cabra, o Edivanil e o Vanderlucio. O Edi tava areado. Mas não se apoquente não, eu já acabei com o acontecido. O gestor ficou a olhar sem muito entender. No falar nordestino, tem-se os seguintes significados: aporrinhado é estar aborrecido, arenga é briga, areado é estar desnorteado, não se apoquente é não se incomode, não se preocupe. Também, o falar do sulista do Brasil é diversificado e interessante, e gera um dicionário de termos e expressões usuais de gaúchos e demais habitantes da região sul do Brasil, anexo 2º. Da mesma forma, o falar sulista pode levar à má compreensão da mensagem, quando são usadas expressões próprias da região sulina em outra parte do país.
Um gaúcho foi trabalhar na filial da empresa de vendas de Otto Matters, em Fortaleza, com vistas a ter melhores chances de trabalho, em uma vaga de gerente, que faria seu salário dobrar. Na primeira reunião, o gaúcho falou a todos os seus colaboradores do setor. Oi gali, desejo aqui convocar os magro es guapos e guascas a somar comigo em time. Não me sinto macanudo, mas um gautirrio, um bagalatria tucanado com os resultados da empresa. Conto com os viventes desse setor. Os presentes, em sua maioria nordestinos, se entreolhavam e alguns até riam. Mais engraçadinho, pediu tradução simultânea. Aí vai. Alegre, ele deseja convocar os homens fortes e espertos a somar com ele como time. Ele não se sente poderoso, mas um gaúcho, um cara muito preocupado com os resultados da empresa. E conta com as pessoas do setor. Lição: é preciso adequar o vocabulário, mas entender que existem falares regionais que precisam ser compreendidos, principalmente em ambiente de trabalho. Além disso, é preciso utilizar a língua padrão no ambiente das organizações. Quando a compreensão é difícil, o emissor deve buscar se comunicar oralmente pela língua padrão. Ainda é preciso conhecer termos e expressões de língua portuguesa, usada pelos portugueses no Brasil e em Portugal, afinal, é a mesma língua, mas com falares regionais e culturalmente assimilados pela comunidade portuguesa, além de ser o maior grupo de estrangeiros no país, anexo 3º. Apesar de os portugueses serem os colonizadores e doadores da língua portuguesa, não se fala da mesma forma no Brasil e em Portugal. Existem muitas variáveis, não só em Portugal como também nas ex-colônias portuguesas. Um caso interessante e verídico. Falar português no Brasil. Manuel, recém-chegado de Lisboa, resolveu comprar uma pequena padaria. Como ninguém conhecia o estabelecimento, decidiu anunciar os produtos na porta da loja, aos gritos. Quem quer comprar cacete? Entre na bicha à sua frente e... Que homem pornográfico! Os portugueses chamam de cacete os pães bisnaga e cacetinho o pão francês. A bicha é uma fila de tamanho razoável. 1.5G e rias e palavra ES, falar informal de tempo e espacó. As gírias e os palavrões não devem ser considerados como palavras mal vistas e que não se devem usar. Se elas existem, é porque possuem utilidades e realmente momento relevante de uso. Contudo, existem situações sociais em que elas não podem e não devem ser utilizadas. Como típica expressão da informalidade da linguagem, as gírias são palavras que mudam com o tempo e se caracterizam por um falar de cada região, de cada localidade. A gíria é uma palavra não convencional usada para designar outras palavras formais da língua com o intuito de encobrir o sentido, fazer humor ou criar uma linguagem própria, jargão. Cada gíria tem seu local próprio de uso, e pode gerar ruído comunicativo, quando utilizada fora do seu espaço de origem ou da informalidade. Assim, as gírias e os palavrões não devem ser usados em ambiente ou na rede formal. O mesmo acontece em relação às gírias no que se refere ao tempo. Elas ficam vencidas no tempo. Costuma-se dizer que é fácil saber a idade das pessoas pelas gírias que usam. Expressividade. Há momentos em que nada substitui um palavrão para designar o que é sentido e vivido. Veja um caso. Você tem um calo no dedo mínimo do pé e, às 18 horas, entra no trem do metro. De repente, um homem enorme aparece à sua frente e, sem querer, pisa no seu calo de estimação. Não tenha dúvida, um palavrão dito alto e com toda a força de expressão traduz efetivamente o seu sentimento de dor e reprovação. Não interessa dizer qual, mas com toda certeza, cada pessoa tem no seu repertório algum palavrão que exprima seu sentimento neste momento. 1.6 Polidez e uso de vocabulário amável e cordial. Pode-se dizer de muitas formas aquilo que se deseja, mas é preciso escolher as palavras certas e amenas, respeitosas, no trato com as pessoas. Esta ação se chama polidez. Esta atividade da escolha amena e amável das palavras e gestos é abordada a partir de múltiplas perspectivas e, embora não haja única definição a respeito, concorda-se que envolve o uso de estratégias verbais, orais ou escritas, e não verbais, a fim de manter a interação sem problemas sociais comunicativos. Como objetivo inicial da interação, as estratégias ligadas à polidez visam transmitir uma imagem positiva do usuário, para obter um retorno favorável ao propósito da comunicação. Também configuram o discurso e o comportamento, dando início à negociação na prática, de acordo com as circunstâncias. Oliveira, 2002. Segundo diz Radgopalan, 2002, p. 41, a identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela. Isto significa que o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior e fora da língua. Com isso, pode-se concluir como é importante dominar a língua, para que se possa viver bem como cidadão e como profissional. Com isso, é fácil entender como o conceito está ligado, pelo sentido, a outros conceitos, como a cortesia, a delicadeza e a etiqueta. Nesta análise, percebe-se que os relacionamentos, as interações sociais, como a comunicação, exigem um grau de polidez satisfatório, para que se possa conviver em harmonia com todos os semelhantes, seja na vida particular, no trabalho ou em qualquer outro contexto. Quando se ouve falar de atitude politicamente correta, de jogo de cintura, de política da boa vizinhança, está-se falando de ser polido. Sem dúvida, a polidez faz parte do bom convívio e, inegavelmente, depende de um conjunto de ações, principalmente do domínio da língua, numa visão crítica e de adequações desse conhecimento à realidade vivida.
Outro aspecto a considerar é a palavra dita fora de hora, aquela palavra que, devido a uma expressão intuitiva, impulsiva, ou a falta de conhecimento e de vocabulário sobre habilidade linguística, comunicativa, psicológica, entre outras, põe a perder aquilo que se desejava, no que se refere a um bom relacionamento. Por outro lado, não se quer aqui engessar comportamentos sociais ou se pregar a dissimulação, a falsidade, até porque o modo como o sujeito deseja ser visto ou se apresenta em público vai além da performance do corpo e da língua, pois envolve aspectos simbólicos e psicológicos, nem sempre perceptíveis, como responsáveis por comportamentos sociais individuais. Portanto, quando se estuda a oralidade, torna-se oportuno alertar para a necessidade de a comunicação incorporar, em qualquer nível social e em qualquer tipo de linguagem, a polidez como forma de conduta e atitude, mas não se pode esperar que essas formas de proceder sejam iguais em todas as pessoas ou que sejam sempre iguais no mesmo indivíduo. Dessa forma, ser polido exige vigilância constante nas ações, essencialmente na comunicação oral nas empresas. Ainda, sobre a polidez, Cain, 2007, diz que toda ação de comunicação em uma empresa deve praticar, mesmo que implícitas, algumas mensagens polidas, as quais serão responsáveis pela construção da boa imagem e da percepção positiva dos interessados no negócio da organização, stakeholder. Diz o autor que devem ser passadas ao público interno e externo as seguintes mensagens em síntese, mesmo que de forma subliminar. Item: somos bons cidadãos. Item: nossos produtos e serviços são excelentes. Item: temos respeito por nossos clientes. Item: temos respeito por nossos acionistas, quando existem. Item: somos uma empresa bem administrada. Item: temos tradição. Item: somos éticos. Item: somos bons clientes. Item: somos bons patrões. Item: gostamos de trabalhar em nossa empresa. Item: nossos administradores, gerentes, técnicos são experientes. 1.7 As duas redes de comunicação nas organizações. Existem nas organizações duas redes comunicativas que se distinguem, mas que se integram nos objetivos de comunicar e informar, a formal e a informal. Item: comunicação formal, nela circulam as mensagens oficiais e legitimadas pela estrutura organizacional, utilizando os canais formais de interação. Item: comunicação informal, mais conhecida como rádio ou rádio corredor, na qual circulam todas as informações, mensagens, consideradas inadequadas para a circulação, mas, em algumas vezes, aproveitáveis e úteis à gestão. No contexto organizacional, a comunicação abrange todas as formas de comunicação formal ou informal usadas em todos os processos para contribuir ao relacionamento e à interação entre os indivíduos que constituem a empresa, já que as organizações são as pessoas que as compõem. A comunicação formal é a que procede da estrutura organizacional propriamente dita, de onde emana um conjunto de informações pelos mais diferentes veículos, impressos, visuais, auditivos, eletrônicos, telemáticos e outros, expressando informes, ordens, comunicados, medidas, portarias, recomendações, pronunciamentos e discursos, com 2007. Com 2007, afirma, ainda, que a comunicação informal tem a sua origem no convívio e no relacionamento diário dos integrantes da empresa, no ambiente interno ou nas relações sociais. Somando-se as afirmações à ação da comunicação, pode ser ampliada, extrapolando a simples difusão da mensagem, pois a comunicação pode influenciar o ambiente e as pessoas. São essas características de influência no processo de criação e compartilhamento de conhecimento que facilitariam não só a informação, como também a ocorrência da aprendizagem organizacional. A oralidade tem grande relevância na tarefa comunicacional e, dessa forma, deve ser utilizada e compreendida, para que a rede informal realmente realize ações de comunicação que tragam bons relacionamentos pessoais e interpessoais nas organizações, para o alcance de melhores resultados. Como elemento diferencial de competitividade, a comunicação torna-se essencial aos relacionamentos da empresa em nível institucional. Em uma visão externa, tanto na relação com os vários públicos estratégicos, bem como com outras organizações. Na visão interna, a comunicação se reveste como grande aliada no alcance dos objetivos da empresa, já que a boa realização levará ao êxito entre equipes e pessoas, com a finalidade do sucesso organizacional. Ainda a considerar, e não menos relevante, é a comunicação visando ao cuidado com a imagem corporativa, ou seja, com a marca da empresa, na perspectiva da melhoria dos serviços e do aumento da produtividade e do lucro. A fala como o canal mais usado entre pessoas da organização é o instrumental que todas as corporações dispõem para alcançar melhores resultados, a partir do bom relacionamento. Assim, cuidar das ações orais de colaboradores é desejável por parte da gestão de qualquer instituição, inclusive, dos próprios gestores.